São 9h11. 9h11 no Brasil, 1h11 aqui em Madrid. Que horas são aí em Doha, no Catar, hein, Monique Danello? Bom dia, boa tarde, né, Monique? Boa tarde. Boa tarde, 3h11 aqui no horário de Doha. Então não é muita diferença aqui para a Europa, né? São 2 horas apenas. É, são 6 horas em relação ao Brasil, né, à frente, mas em relação a você são 2 horas à frente. Boa. Ô, Monique, onde é que você tá? Que transporte é esse aí? Então, a gente está se deslocando agora naquele transfer da imprensa, né, o transfer oficial da FIFA, do estádio do Al Rayyan, que é onde o Flamengo vai jogar amanhã na estreia no Mundial, para o CT, onde o Flamengo está treinando aqui em Doha. E aqui, né, tudo um pouquinho complexo, tanto de deslocamento quanto de capacidade de comunicação para explicar as coisas. Estão tendo duas competições aqui ao mesmo tempo, né? Tá tendo aquela Copa Árabe e de seleções, né? E o Intercontinental. E as atenções no Catar estão muito mais voltadas para essa Copa de Seleções do que para o Intercontinental. Então, tá tudo um pouco confuso, assim, em termos de organização, de informação. A gente quase perdeu a coletiva do Filipe Luiz agora, porque, por exemplo, os aparelhos não liam as credenciais na entrada, ficavam dando credenciais inválidas, e aí a gente não conseguia entrar. E aí depois a gente saiu em busca do ônibus para levar a imprensa para o treinamento, que fica afastado, ninguém sabia dizer onde estava o ônibus, enfim. Mas o que interessa é que conseguimos entrar no ônibus. Daqui a pouquinho vai ter zona mista, né? Uma zona mista oficial do MD-1 de véspera, com Pulgar, Cebolinha e Michael, antes do treino do Flamengo. Só para a galera ter uma noção, ó, estou no busão da imprensa. Tá todo mundo ali. Guilherme Beltrão tá te mandando um beijo, ó. Tá te mandando corações. E é isso, a gente está aqui, todo mundo compartilhando o mesmo transporte para, né, ter uma esperança de conseguir chegar a tempo no lugar e com uma informação correta. Boa, boa. Dá um abraço aí em toda a galera que tá acompanhando o Flamengo. Ô, Monique, o Filipe Luiz deu entrevista agora há pouco, né? Alguma declaração bombástica do Filipe Luiz ou não? Olha, ele pareceu muito confiante, viu, André? Ele disse que não tem favorito para esse jogo, mas falou que ele acredita que o Flamengo chega no melhor momento da temporada. Que o Flamengo está muito bem fisicamente, que não teve nenhuma queixa de nenhum jogador em relação a isso, que eles tiveram tempo para chegar, descansar, se adaptar ao fuso, treinar. E que, para além disso, é um momento mental muito bom do Flamengo, porque é um momento sem pressão. O Flamengo acabou de ganhar os 2 títulos mais importantes da temporada, então ele enxerga o Flamengo no seu melhor momento no ano. Ele reconheceu que há um mês o Flamengo teve ali uma oscilação, uma queda de rendimento, por uma questão física até, mas também mental, de muita pressão, e que agora, na visão dele, é o melhor momento do Flamengo na temporada. Ele disse que não importa que seja apenas um jogo que vá decidir a continuidade do Flamengo ou não, porque ele disse que ao longo dessa temporada o Flamengo teve vários momentos como esse, de jogos muito decisivos, que não podia perder senão o adversário desgarrava na tabela, que não podia perder senão estava eliminado de uma Libertadores. Então ele disse que esse grupo está muito acostumado e que são nos jogos desse nível que os jogadores grandes aparecem. Então, Felipe passou uma mensagem muito otimista do que a gente pode ver do Flamengo amanhã. É claro, não revelou a escalação. Eu perguntei a ele se o Pedro tem condições de jogar o Mundial se o Flamengo for até a final, e ele disse que sim, que esperam que o Pedro consiga se recuperar a tempo, que por isso o Pedro veio, né, que o Pedro tem chances de voltar a campo nesse Mundial se o Flamengo chegar até o jogo da outra quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Amanhã não, né? Mas o Felipe não revelou também essa escalação, que a gente imagina que seja a base, né, daquele time que terminou a temporada jogando a final da Libertadores e os jogos decisivos do Brasileirão. Já que o Felipe disse que não tem nenhum problema físico, que ninguém se queixou de nenhuma questão, que está todo mundo muito bem para esse jogo de amanhã. Ô, Monique, você falou aí de pressão e tal. Eu tava acompanhando aqui a entrevista do Filipe Luiz também e vi que ele tirou o peso, né? Porque ele falou, cara, a gente tá num momento bem legal. A gente foi campeão brasileiro, a gente foi campeão sul-americano, os 2 torneios mais importantes aí do nosso continente, né? Enfim, o título nacional e o continental. Mas eu tenho a impressão que essa pressão o Flamengo se vê livre dela quando a gente pensa no Intercontinental por inteiro. Ninguém tá esperando Uhum. nem cobrando que o Flamengo chegue aí
para ser campeão intercontinental, né? Se chegar e não for campeão, perder a final pro PSG, pô, é o que está sendo É do aguardado. game, né? É o que está sendo aguardado, inclusive. Agora, chegar à final, aí eu acho que tem um peso esse jogo, Munique. Cair prematuramente, como já aconteceu com o Flamengo, como já aconteceu no ano passado com o Botafogo, como aconteceu com outras equipes, e cada vez está mais comum isso, eu acho que aí tem uma pressão, né? A pressão de pelo menos passar desse jogo do Cruz Azul e depois do Piramides, lá do time do Egito, eu acho que ela é grande, né, Munique? E assim, eu acredito que o Flamengo encontre mais dificuldades na partida de amanhã do que propriamente na partida de sábado. É claro, né? Não vai ser crise na Gávea, como a gente costuma usar o bordão, se o Flamengo cair amanhã, porque todo mundo entende, né, que é uma reta final de temporada com 75 jogos, tendo a possibilidade de fazer mais 3. O Flamengo cumpriu a sua missão de ganhar, né, o Brasileiro e a Libertadores, então não vai ser isso, mas obviamente há, né, uma pressão do Flamengo conseguir quebrar esse gelo, né, quebrar essa ansiedade e passar desse primeiro jogo para não fazer esse bate e volta aqui, até pelo elenco que tem o Flamengo, né, pelo que mostrou o Flamengo nessa temporada. Então há essa expectativa do torcedor de que o Flamengo possa estar nessa final, e aí, né, o que acontecer vai ser lucro, como aquele confronto contra o Bayern nas oitavas do Super Mundial de Clubes. Eu acredito que, de fato, para o jogador tenha um pouco menos de pressão do que foi o nível extremo de pressão nas últimas rodadas do Brasileiro e na reta final ali de Libertadores. Não, para o jogador eu entendo que não é esse peso que tinha ali, mas é claro que ninguém quer cair de cara, como aconteceu no ano passado com o Botafogo sendo eliminado para o Pachuca. Até por isso o Flamengo chegou antes, aproveitou que definiu o Brasileiro e veio com uma logística um pouco mais tranquila, né, para apostar as fichas nesse jogo e seguir vivo na competição. Ô, Moniquinha, como é que tá a temperatura aí? A gente sabe que nessa época do ano a temperatura é um pouquinho mais amena, né? Até por essa razão que a Copa do Mundo foi realizada em dezembro aí no Catar. Como é que tá a temperatura? Tá na casa dos 25 graus, mais ou menos, não tá muito quente, não. Tá um dia agradável, não tá sol quente, sol forte, nada disso. No fim do dia a temperatura cai um pouquinho, vai ali para casa dos 21, 20. Então é uma temperatura agradável. Pelo menos hoje não tá um dia de muito calor aqui, não. O jogo aí no horário local é que horas? Fazendo as contas, 8 da noite. 8 da noite, tá. 2 da tarde no horário brasileiro. Ô, Isso. Monique, pra gente encerrar, você bateu a marca de 1 milhão de milhas nesse ano de 2025. Que beleza, hein, Monique? Você saiu lá da nevasca de Washington pra chegar no Catar. Você conseguiu Olha o raio pelo de menos. sol entrando aqui, ó. Quando você passou em casa, as meninas reconheceram você, chamaram de mamãe ou perguntaram quem é essa tia? Então, eu passei em casa entre Lima e Washington, né? De Washington para cá eu não passei em casa. Foram exatamente 3 horas, porque ainda fez o favor o meu voo vindo da Argentina na conexão de Lima de atrasar, porque a tripulação estava atrasada. Então, a pobre coitada que tinha, sei lá, 5 horas para ficar em casa, virou 3 porque esse voo atrasou. E foi o tempo, né, de desfazer as malas. E fazer outras 2 malas, uma para o frio de Washington e outra para o calor aqui do Catar. Inclusive, um beijo para o nosso Andrezão, que não aguenta mais ficar com malas na casa dele, minhas malas na casa dele, porque eu vou para um lugar, desovo a mala lá na casa dele. Aí eu pego outra mala. Mas deu tudo certo. No fim, elas se divertiram, entraram na mala vazia, estavam achando que iam vir junto comigo, e agora falta bem pouquinho, né? Se o Flamengo chegar nessa final, quarta-feira que vem, acaba e eu tô voltando para casa. E não tá fácil, não. O maridão tá aqui, né? O maridão tá aqui em Barcelona. Muricão. Tá todo mundo com saudade. Tá todo mundo afastado aí. Mas assim no mundo. Hoje vocês fazem uma ligação de vídeo aí e daqui a pouco você vai estar no calor da família. Monique, bom trabalho aí pra você. Dá um beijo na galera aí e amanhã a gente se fala, pode ser? Combinado. Amanhã a gente já vai estar no clima de pré-jogo aqui para trocar uma ideia antes dessa estreia do Flamengo. Boa. Obrigado, Monique. Beijão. Monique Danello. Beijo, bom trabalho para vocês aí também. Ao vivo com a gente, direto de Doha, no Catar. Como viaja essa moça, hein? Tá pensando o quê? 9h20. Aqui, 1h20. 1h20.
vamos passar os jogos da Champions? Vamos falar de Champions, né? Já encerrou, né?